Meu Deus! O que é aquilo no céu? É o fim do mundo! É o Homem Bengala. Homem o quê? Tá cego, cara! Sai do meio da rua! Tranquilo, tranquilo! Eu sou Feliz Calabrini, está começando mais um Papo Acessível. E eu estou aqui com ela, diretamente dos povoados de Vila Conceição e Piraporinha. Ela que é o ornato do ABC, ela, Juscelene Braga. Alô, galera de cowboy. Em homenagem a Lalá. Ah, bom, porque não tem nada a ver. Cowboy. Alô, Cowboy que galera caiu que nem gelatina ontem na rua aí. Ai, O não joelho conta tudo isso ralado. Mas é um joelho ralado que dói bem menos que um coração partido. Nossa, ela veio profunda, hein? Ui. Ai, Isso porque não chegou o final de semana. É, pois é, não é nem Que o quê? sexta-feira ainda. Isso que o quê? Não chegou ao final de semana, gente, precisa limpar não os chegou, ouvidos. mas- E tem também vai ele, diretamente chegar. da terra da salsicha, ele que foi liberado da fábrica e chegou de novo, ele, Sônia Hipólito. Uhul! Scalabrini, Ju, Lalá. Cadê a Dengosa? A Dengosa não veio hoje? Nossa, pois é, cara, a Renatinha Nossa. pode ser que não esteja foi só picada? dengosa. Então, não sei, cara, ela Será falou que que ela- talvez, não sei. Tomara que não, né? Tem Ou tomara que se muito for, que cuidado com melhore, as né? picadura que a gente encontra por aí, viu? Ui. É verdade. Essas picaduras aí não são Só muito pra boas. dizer que ultimamente eu não tô amando porra nenhuma. É bem assim, cara. Eu não tô amando ninguém, mano. Amando de ninguém? Isso. Eu quero que se lasque todo mundo. A Ju virou a véia Tô surda da nervoso. praça. É isso, Ju, é isso mesmo. É isso. É o quê? Mas ó, só antes de apresentar a próxima integrante, vamos aqui desejar melhoras para a Renatinha Fonseca, né? Renatinha, é Que ela claro. melhore com da sua certeza, picadura aí, tá? Que não seja nada. que- Ela tá Melhor bem assim. gosta. Isso, logo esteja Tenho de pé. certeza que você vai ficar ótima e você vai estar aqui semana que vem. Eu Aleluia, espero que irmã. sim. Nossa senhora, Amém. meu pai virou pastor agora. Tá bom. Nossa, Então, você diretamente como pastor da é terra péssima. do Pique, a Carguel É do que eu Papo sou. Acessível. Calem a boca, eu tô apresentando a integrante, gente. Ai, meu Deus, Ai, que falta de desculpa, educação. então. Vou fazer de novo. 1, 2, 3. E diretamente de da novo. terra do Pique, ela que é a Carguel do Papo Acessível. Ela que tem 3 cabeças aí, de 2 cachorros, 2 gatos, não sei quantos gatos. Ela, Laísa Cardoso. Já vai? São 2 cachorros e uma gata. 2 se contar comigo. Nossa, mas ela Olha. pensou pra falar tudo isso, né? Tem que fazer conta no dedo. Assim, 1, Aliás, Eu tive dois, tempo, eu três. tive tempo. aliás, os ouvintes estão pedindo a descrição de Lalá. Lalá nunca se inscreveu no Papo Os Acessível. ouvintes, sei. É os verdade. ouvintes, viu, Lala? Que É ouvintes, verdade, os né? ouvintes. Os ouvintes. Os ouvintes. Isso. Não, eu recebi essas mensagens aqui no meu Isso, WhatsApp. no OnlyFans. Então, descreva-se, então, Lala. Eu perdendo essa oportunidade de renda extra, né? Por quê, meu Deus? Por quê? Vai lá, conte. Você quer Gente, continua pedindo que uma hora eu faço a conta. Isso, tá? Continua boa. pedindo. Então, ó, Porque hoje, eu nós, consegui, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é o seguinte. Soninho colocou lá no grupo um vídeo da Cecília Vasconcelos. Eu não conhecia ela, muito prazer, Que a Cecília. gente amou. Ui, mais ou menos. Então, colocou um vídeo da Cecília Vasconcelos, que ela é psicóloga, ela é pessoa com deficiência visual. Não a conhecia, então muito prazer. E o que a gente vai falar aqui, eu vou deixar bem claro para que não haja interpretações errôneas. Não vamos falar sobre a Cecília,
mas sobre a opinião que ela emitiu no vídeo que ela soltou. Sobre a temática. Exatamente. A temática, não conheço a Cecília, não tenho nada contra a Cecília, não tenho nada. Deu pra entender, né? É sobre a opinião que ela emitiu. Qual é a opinião dela, Scalabreso? Então, o vídeo é: você ama a sua deficiência? Aí ela discorre um pouquinho sobre isso, dizendo que sim, que ela ama a deficiência dela, porque a deficiência dela proporcionou com que ela aprendesse, tivesse um aprendizado, aprendesse várias coisas por conta da deficiência. Então o tema aqui hoje... que ela não teria de outra forma. Isso, experiência que ela não teria de outra forma e tudo mais. Então a pergunta que não quer calar aqui, pra gente começar nosso papo, é: você ama a sua deficiência? Vamos começar com Juscelene Braga. Que Vamos isso, Juscelene? Cospe esse negócio aí. O que tá acontecendo com você, Juscelene? Não, essa menina, ela tá mais anormal que o normal, né? Eu não tô entendendo. Eu acho que é porque ontem eu tive uma consulta e aumentaram meus remédios. Acho que é isso. Sei. Bom, gente, não no geriatra, não, né? Scala. Foi. Aquele que você me indicou que você vai há anos. Anos a fio. Puta que pariu. Olha, é politicamente incorreto, mas dá pra você fazer isso aqui, ó. Vai, continua. Não, então, Scala, amar a minha deficiência, eu não amo, não. Na realidade, eu sempre gosto de dizer que eu sou muito bem resolvida com ela, certo. Que eu sou uma pessoa que não sou revoltada, não deixo de fazer as minhas coisas, as minhas vontades, porque eu tenho uma deficiência, mas dizer que eu amo ser uma pessoa cega, não peraí, amo. deixa eu corrigir. Ela não falou, só pra eu corrigir, pra depois não dar interpretações erradas. Ela não falou que ama ser uma pessoa com deficiência. Ela falou que ama a deficiência. É diferente. É diferente. Então, mas aí não, porque se eu amo a deficiência, se eu tenho ela, eu também vou amar ser, não? Porque é o seguinte, tem uma diferença um pouquinho, é sutil, tá? Mas tem sim uma diferença que é o seguinte. Ela fala assim, olha, não é que eu ame a minha condição, mas eu amo a minha deficiência. Porque a deficiência em si fez com que eu tivesse alguns aprendizados que eu não teria caso eu não tivesse a deficiência. Mas claro que se ela pudesse não ter essa condição, ela não teria, né? Então tem uma sutileza aí que... acaba sendo meio... mas fica meio assim... Bom, tudo bem. Assim, o que ela falou, na realidade, para mim, até serve no sentido que eu sou uma moça, uma senhorita, viu, senhor Sony? Usar fralda geriátrica é senhorita. Vai, continua. Nossa senhora, gente, calma. Bom, eu não vou nem falar. Não vou responder, não, amiguinho que, né? Mas, o que acontece? Eu nasci no interior da Bahia e na época que aconteceu o meu acidente, para quem não sabe, né? Porque a audiência rotativa, fiquei cega devido a um tiro de espingarda aos 5 anos de idade em Poções, Bahia, interior. Próximo ali a Vitória da Conquista, certo. Pleonasmo. Mas, então, na ocasião, eu estava matriculada numa escola e nada indicava que eu viria para São Paulo. Ou seja, poderia ser muito diferente realmente a minha vida, mas eu vim para São Paulo, fiz todos os meus tratamentos, depois fui estudar e tô aqui até hoje, né? Psicóloga e N outras coisas que já fiz nessa vida de meu Deus. E eu acredito que estando lá, provavelmente eu não teria esta possibilidade. Eu acredito, né? É um achismo, uma especulação, eu nunca vou saber. Mas eu acredito porque devido à cidade ser muito pequena, a minha família, eu fui a primeira pessoa que se formou, enfim, né? Então eu acredito que não ia ter aquela... Mas eu não sei, Scala, mesmo assim, eu não amo, não. Entendi. E você, Lala? Você ama a sua deficiência? Não. Próximo!
Discorra. Vamos lá. Primeiro que eu sou tal e qual Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim e você assim, né? Eu tenho uma deficiência congênita de modo que eu não conheci outra realidade. Então, meio que pra mim, tanto faz, né? Tanto faz no sentido de que se piorar em relação ao que eu tenho, eu vou achar bem uma bosta. Mas se ficar do jeito que tá, pra mim não faz muita diferença, porque, né? Eu não conheço outra coisa. Certo. A Ju comentou ali, né? Que ela não deixa de fazer coisas por conta da deficiência. Bom, eu deixo, porque eu penso no desgaste que vai me trazer, eu penso, né, nas coisas, tem coisas que eu deixo de fazer por ter uma deficiência, e eu acho isso muito ruim. E às vezes, assim, quando a gente se propõe não, vai ser um pouquinho trabalhoso, mas vamos assim mesmo, na maior parte das vezes é muito ruim, assim, a experiência do atendimento é ruim, a experiência da acessibilidade é péssima. Então, assim, é foda, velho. Como é que, assim, se a pessoa chega num ponto de amar estar nessa condição, que bom, né? Eu quero chegar nesse nível de elevação mental. Mas eu preciso fazer de novo o mesmo parênteses que eu fiz com a Ju. Ela não fala que ama estar na condição, ela fala que ama a deficiência dela, né? Tem uma sutileza aí. Mas aí foi a sua interpretação do que ela disse. Não, foi o que ela disse. Ela não disse... as palavras dela são: eu amo a minha deficiência, e não eu amo a minha condição de pessoa com deficiência. Sim, escala, só que, vamos lá, rapidão aqui. E se a gente discordar sobre isso, vamos seguir o papo, porque senão a gente empaca aqui. Mas, veja bem, se eu amo a minha deficiência visual e a deficiência é uma condição permanente, por definição, deficiência é permanente. Então, não tem como eu amar a minha deficiência sem eu amar a minha condição de pessoa com deficiência. Não, tudo bem, mas isso é uma consequência, né? Isso é uma consequência. Então, você amar a sua deficiência pelos aprendizados que você obteve com a deficiência, e não a condição de você ter limitações. Porque ela fala no vídeo que, assim, as limitações que ela tem, ela não ama as limitações dela, né? Mas, assim, ouvindo você falar... Eu entendi. Desculpa, Scala, só rapidão. Eu entendi o que você quer dizer, e o meu pensamento tá exatamente igualzinho da Lala, porque eu não consigo separar a minha deficiência da minha condição. Eu Juscelene, entende? Sabe por que aqui não consegue, Carabinho? Porque acho que tanto a Lala quanto a Juscelene, elas, desde pequenininha, elas têm isso. Sim, eu entendi. Eu acho que é um pouco diferente de mim, de você e talvez dela, porque a gente enxergou, depois foi baixa visão, e depois foi piorando, e hoje tá bem pouco, entendeu? Tá, mas aí, já que você veio pro papo, então, pelo que você tá dizendo, eu posso concluir ou intuir que você ama a sua deficiência, então. Não amo minha deficiência. A única coisa que a deficiência me trouxe de bom foi ter a oportunidade de conhecer vocês. Porque talvez, se eu não tivesse a minha deficiência, eu não estaria aqui no Papo Acessível. Eu não estaria... Também é uma especulação, talvez eu não sim. teria conhecido vocês. É a única coisa que a deficiência me trouxe de bom pra minha vida. Porque se você parar pra pensar no resto, a minha deficiência, ela mais me limita. E como que eu posso amar uma coisa que me deixa limitado? Por exemplo, ontem, é que nem você, o Sony comentou, né, assim que eu entrei, que caiu que nem uma geleia. De fato, que nem ontem, eu tava indo pra academia. Só às vezes, há controvérsias, mas eu tava indo lá pra academia, a propósito, passando pela Praça da Moça, quando a Azuca avista um cachorrinho piquitito. Ela não é muito fã dos pequeninos, e aí ela deu um tranco pra poder ir cheirar, enfim, né, coisa de cachorro. E eu não tava esperando isso. E eu fui procurando o expediente dela, ela tava procurando no horário de trabalho. Pois é, né? A divertir. E aí eu caí. Não foi algo grave, assim, mas eu caí, deu uma ralada ali no joelho e tal. Ao passo, por que eu tô falando isso? Se eu não fosse uma pessoa com deficiência, eu não teria cão-guia, eu não teria... Então, assim, muita coisa seria evitada por conta da condição, entende? Então, assim, eu quero entendo. dizer... Eu entendo. O teu exemplo é ok, sim, mas eu acho, assim, na minha opinião, é bastante genérico pra
justificar que você não ama a sua deficiência por causa disso, mas pelo seguinte, você poderia tá enxergando normalmente, olhando pro celular, tropeçado, caído e metido o jeito no chão do mesmo jeito. Ah, sim, Né? poderia. Então, assim... Poderia. Não é só o deficiente visual que cai. Todo mundo exato. acabam caindo, entendeu? Acho que não é esse o ponto. O ponto é assim, como que e a gente tem que, vamos ouvir sua opinião também, Scalabrini, mas como que amar uma coisa que de fato não faz bem? Uhum. Então, mas aí eu vou só voltar um pouquinho pra Lala, só antes de eu dar minha opinião, porque ela falou uma coisa que eu gostaria de pontuar, perguntando pra ela e pra vocês. Ela falou assim, olha, você não deixa de fazer as coisas por ser deficiente? Ela falou, sim, eu deixo. Eu deixo pelo desgaste que isso vai me causar e tudo mais e tal, beleza. Então, minha pergunta é, você deixa de fazer as coisas por conta da deficiência ou por conta da falta de paciência sua em fazer esse tipo de coisa, com deficiência? Uma coisa não anula a outra. Mas assim, eu sou internacionalmente conhecida por não ser uma pessoa muito paciente, a gente sabe disso. Mas a gente também sabe que eu sou uma pessoa muito pragmática. Então, assim, você que me conhece há um tempinho já, né? E o pessoal que conhece o meu canal, #passa adiante. Ó o boleto. Então, assim, eu também racionalizo muito as coisas. Eu pondero, tipo, o que tá dentro aqui dos meus direitos, que se eu for num lugar e eu não for atendida dentro disso, que cabe reclamação. O que eu posso fazer a respeito disso? Só que é igual eu falei, é muito cansativo. Então, por exemplo, eu quero sair para comer sozinha. Se eu for para a porta de um restaurante específico, ainda dá aquele trabalhinho, mas dá. Agora não, eu quero comer na praça de alimentação do shopping. Inevitavelmente eu vou ter que perguntar para alguém onde é que fica o McDonald's, por exemplo, se eu não souber onde ele fica. Entendi. E isso assim, eu acho que na medida em que a gente não tem autonomia para fazer as coisas, e assim, não existe ser humano 100% autônomo. Ainda bem que você falou, tava na minha cabeça isso. Não existe. Mas, assim, o negócio é que a nossa autonomia é muito limitada. E isso é ruim, assim, cansa. Sim. Tem dia que você simplesmente não tem energia pra lidar com. Eu quis fazer essa provocação só pra deixar claro que, assim, eu quero que o Sônia e a Ju respondam também. Porque a deficiência em si, ela pode ter certas limitações. Tô fazendo aqui, gente, o advogado do diabo, tá? Já dou minha opinião. A deficiência dá essa limitação, mas ela não te impede de fazer a coisa. No exemplo que ela lá deu aí, você pode muito bem pedir auxílio do shopping, o bombeiro vai te levar até o McDonald's, vai te levar até o Burger King, vai te levar até sei lá o quê. Né? Então, assim, é mais trabalhoso? Gera um certo desgaste? Sim. Tem que ter mais paciência? Sim. Mas você consegue fazer. O que você acha, Soninho? Não, eu concordo. Eu acho que, assim, tudo que eu quis fazer até hoje na minha vida, eu não deixei de fazer por causa da deficiência. Mas tem muitas coisas que eu que eu gostaria de fazer mais vezes e não faço pelo esse trabalho, por essa exigência, por essa ter que pedir tanta ajuda para chegar onde eu quero chegar. Tem que dar mais volta, então, né? Sei lá, dar mais volta. Então tem dia, eu posso garantir pra você que tem muitos dias que eu tenho muita preguiça de poder falar, assim, já pensei, vou fazer isso, quer saber? Não vou, cara, não tô afim de poder passar por todas as etapas pra chegar numa coisa que qualquer pessoa conseguiria fazer muito rápido, entendeu? Tem dia que eu não tô afim, cara, eu te seja bem sincero, assim. Sim. Você não acha, Ju, que, assim, eu quero sua opinião sobre isso, mas também vou emendar aqui com o que o Sônia tá falando. Você não acha que é muito romântico falar assim, eu amo minha deficiência, nossa, eu posso fazer tudo, não sei o quê? Não tem uma visão um pouco romântica? Sim, eu acho que tem, e eu não quero dizer que não tem os perrengues, sabe? É igual eu dizer assim pra vocês, gente, tenham um cão-guia, que ter cão-guia é maravilhoso, é a melhor coisa que tem, é melhor que a bengala, etc. Até ter que levar ele pra cagar, né, Ju? Até, exato. Então, eu desconsidero, até te derrubar, até tirar outra coisa, até enfim. Então, assim, eu desconsidero que existam também as coisas negativas, né? Então, assim, eu não deixo mesmo de fazer. Eu já deixei de fazer alguma coisa por falta de dinheiro, mas não por falta, não por, né? Mas não por questão da minha deficiência. Porque eu penso assim, gente, minha opinião, né? Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de fazer algo sozinha ou com alguns amigos,
amigos que também têm deficiência e tudo mais, eu acho que é uma oportunidade, inclusive, de educar um pouco a sociedade de que nós também estamos ali e que a gente eu sei que tem vezes que isso cansa, tem vezes que isso cansa sim. Mas, por exemplo, eu vejo isso muito em viagens. Normalmente, as viagens que eu fiz até agora, não 100%, mas ela quase 100%, ou sou eu sozinha, ou eu com outra pessoa com deficiência. Uhum. E aí, eu percebo essa diferença, porque às vezes acontece assim, na hora do café da manhã, aí eu vou pedir ajuda, falo assim, olha, aí vai o garçom, ajuda a gente e tal, e às vezes fala assim, aqui vem, já tive a oportunidade, veio outra pessoa com deficiência visual. Que legal, e você também auxiliou? Não, porque vem com familiar e tal, não sei o quê, né? Legal, não tô condenando quem vai com familiar, mas eu quero dizer que há uma oportunidade da pessoa também poder se aproximar, da gente conseguir, eu acredito muito que além dos trabalhos que a gente faz formalmente, de palestras, workshops, etc e tal, a gente também faz muito esse papel no nosso dia a dia, né? Então eu encaro muito isso como a minha missão mesmo, sabe? Isso já é minha, é uma coisa minha, é meu. Mas ter deficiência visual, você acha que é uma missão que nós estamos tendo aqui na Terra? Não. Tô falando, Soninha, a missão que eu tenho hoje. Já que ela tem a deficiência... Eu de poder educar, de fazer o papel. Não tô falando que eu tenho essa... Não tô falando da minha... Não, eu entendi. Assim, eu só você entendeu? Então, assim... Eu entendi. É porque senão, é o que a impressão que dá. A impressão que dá é que parece assim, nós nascemos com deficiência, temos deficiência. Não. Porque nós temos uma missão que muita gente fala Não. Fala, verdade. fala. Não quero muita dizer gente, isso, tá, muitas gente? Eu tô pessoas dizendo... que não têm deficiência falam, vocês têm uma missão. Sim. Foi escolhido. De falar. Foi Exato. escolhido Então, para ter uma missão diferente na Terra. Sim, exato. Não, o que eu quero dizer aqui é muito diferente, tá? Então, assim, o que eu tô querendo dizer é como eu gosto de trabalhar com isso, nessa questão de acessibilidade, de poder instruir pessoas, eu não me incomodo no meu dia a dia de fazer esse papel, de poder instruir, de poder falar. Eu, Jusilene Braga, não me incomodo. Não quer dizer que todas as pessoas com deficiência tenham que exercer esse papel. Devam fazer isso. Não, porque exato. Isso, eu não tô aqui defendendo, entendeu? Também é papel do Estado. Papel do Estado ensinar as pessoas, todas as pessoas, a saberem o mínimo de como interagir com uma pessoa com qualquer deficiência que seja. Assim, é o básico, deveria, como eu posso te ajudar, né? Então, assim, por exemplo, vocês devem ter ouvido muito a frase, não, mas o pessoal recebe treinamento. Que raio de treinamento que é esse que eu vou no lugar e que quase sempre a pessoa não tem a menor ideia do que ela tá fazendo comigo? Quem que treina essas pessoas? Pois é. Exatamente. Então, assim, eu fico cansada de ter esse papel de sou eu que tenho que ensinar, porque se eu não fosse, eu não isso, aí não acontece. Assim, eu nunca estudei, eu estudei durante um semestre em escola de ensino especial. De resto, foi sempre em escola comum. E eu era a única pessoa com deficiência na escola inteira. Pois então, é, assim, pensa o peso que isso... Isso é muito mais básico. Eu quero muito ouvir a opinião do Calabrini, mas um ponto aí que a Lala colocou é assim, e eu acho muito legal esse papel que a Ju tem, que eu acredito que é o papel do Calabrini, é o seu papel também, Lala, muitas vezes, é o meu também, que também, assim, a gente tá num lugar, não custa falar, não custa orientar, não custa, é questão é o bom senso, acho que não custa. Sônia, mas tem pessoa que não tá disposta a ouvir, né, esse final de semana mesmo, eu contei por escala, aliás, eu compartilhei com vocês no grupo. A pessoa querendo ensinar pra mim como é que o recurso de acessibilidade funcionava e não estava nem um pouco disposta a ouvir de como ela poderia prestar um serviço melhor. Aí como é que faz? Isso daí tem mesmo, né? Complexo. Às vezes a pessoa... o que eu percebo?
Você pode Às deixar o vezes Scalabrini você dar a tem. opinião dele, dona Deixa Juscelene ela, Braga? deixa ela. A senhora tá falando muito, Juscelene Braga. O que tá acontecendo? Pera aí, calma aí, deputado. Só um instante, Vai deputado. pela ordem, Sônia. pela ordem. Vossa Excelência, a senhora acabe o seu discurso, ela tem mais um Vossa minuto. Excelência. Ok, minha tréplica, ó. Então, assim, eu percebo mesmo que às vezes tem pessoas que você fala e é como se você falasse e ela entendesse o blá, 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 né? E aí, para essas pessoas, é melhor você falar, então tá, deixa quieto, não vou gastar minha saliva. Então, é muito de percepção. Já aconteceu comigo, né? De você querer falar, explicar e você perceber que a pessoa não tá disposta porque Não tá receptiva. aquele canal não tá receptivo. E aí, paciência, você deu o seu melhor. Sim. Eu acho assim, ó, vou dar minha opinião. Eu acho que a Cecília, que deu essa opinião dela lá, tal, ela é psicóloga, né? Então eu acho que assim, eu tenho que tomar um pouco de cuidado para não romantizar uma ressignificação de sentido, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu não amo minha deficiência, porque é justamente o que o Sony falou na fala dele. Que como é que eu vou amar algo que me traz limitações? Sim, ela me trouxe aprendizados, não tenha dúvida disso, que ela me trouxe aprendizados. Mas é o que a própria Cecília fala no vídeo, né? Eu poderia ter aprendido outras coisas de outras formas. Ela fala, talvez, mas eu aprendi assim porque eu me tornei pessoa com deficiência visual. Beleza, só que assim, você falar que não, mas eu amo minha deficiência por isso... É romantizar a coisa, né? É romantizar. Eu sei que você tem que ressignificar. Pra quem não sabe, né? Como é a primeira vez de sempre de alguém, eu também sou psicanalista. Não sou psicólogo, sou psicanalista. Eu sei que esse sentido de ressignificação é muito importante. É muito importante para a aceitação da pessoa. Eu entendo o que ela tá querendo dizer. Mas eu acho que é um pouco perigoso você romantizar algo que você vai ter, sim, perrengues, como todo mundo tá falando aqui. Então, assim, eu não tenho como amar uma coisa que me impede de dirigir, por exemplo, né? Eu não tenho como amar uma coisa que me faz dar uma puta volta, sendo que se eu enxergasse seria mais fácil. A gente não pode ficar romantizando a coisa aqui, né? Porque é perigoso. É diferente de conviver bem, né? Exato, conviver bem, exatamente, é aí que eu ia chegar. Melhor. Porque a pessoa que tá ouvindo aí, né, que nem a gente falou no último episódio, você que tá perdendo a visão, não sei o quê, se você tá perdendo a visão, assim, obviamente você vai ter sim uma vida normal, você vai ter sim a sua autonomia. Cada um vai buscar a sua própria autonomia, de algum jeito ou de outro. Você, puta que saco, eu vou ter que ir no shopping, igual ela falou. Pô, vou ter que ir lá, tem que perguntar pra alguém, tem que pedir ajuda. Você vai ter que fazer isso. Se você quiser fazer, você vai ter que fazer. Eu faço, né? Eu, assim, já deixei de fazer alguma coisa? Já, que nem o Sony falou. Você tá aqui em casa, eu olho pra mãe e falo assim, amor, vamos lá no restaurante do shopping, comer tal coisa. Ela fala, vamos, tá. Aí você para um pouquinho de pensar e fala, vamos pedir em casa, vai. Entendeu? Já aconteceu. Já aconteceu. Mas a gente não pode deixar que esses obstáculos que a gente tem no dia a dia, e a gente vai ter, você que tá perdendo a visão vai ter, você que não tem visão aí que tá ouvindo, a gente sabe que tem, não pode deixar com que isso faça com que a gente se prostre em casa. Não dá. Tem que ressignificar sim, mas tem que tomar cuidado pra não romantizar esse tipo de coisa, porque senão, se você romantiza muito, de novo, vamos um pouquinho pra psicanálise aí. Se você romantiza muito isso, no primeiro obstáculo que você tiver, na primeira dificuldade que você tiver um puta de um perrengue mesmo, de verdade, você cai. Então, não pode romantizar. Essa é a minha opinião. E tem uma outra coisa que, assim, cenário 1, eu, Laísa, com deficiência visual, com dinheiro para bancar todos os recursos que facilitariam muito a minha vida. Eu, Laísa, no cenário 2, sem dinheiro para bancar os recursos. Então, assim, a gente tá pensando aqui na deficiência visual, mas eu acho que se aplica a todas elas, é muito fácil, entre muitas aspas, tá? É muito fácil eu virar e dizer, nossa, eu amo a minha deficiência, se eu sou uma pessoa que tem condição de pagar uma cadeira de rodas biônica. Tem condição de... Como é que chama aquele negócio? De ter o Orcan My Eye, por exemplo. Então, assim, né? Ai, meu Deus do céu, não fale nisso. Não gaste dinheiro com isso. Esse é um polêmico. Foi só exemplo, foi só um exemplo. Não, tudo bem. E tem uma coisa também... Peraí, Juscelene, deixa a gente falar. Ok, deputado, tá certo. Tudo bem. Pela ordem, deputado Sori agora na bancada. Ok,
esse geriatra que você foi aí, que ele deu pra você? Porque não é possível. É a mesma coisa que ele te receitou. Vai, deputado, vamos. E é uma coisa assim, por exemplo, nós 4 aqui, né, incluindo a Renata, nós somos pessoas que a gente, dependente da deficiência, a gente quis evoluir. Sim, né? A gente quis trabalhar, a gente quis fazer projetos, a gente tem uma vida ativa, a gente procura ser pra frente, né? Que nem a Juscelina tá colocando aí, que nem a Lala, pô, adora musical, sai lá de Goiânia, vem pra São Paulo pra curtir. E é isso, mas tem muitas pessoas que preferem ficar em casa ouvindo radinho ainda. Tem. E tudo bem. Não, eu discordo, não acho tudo bem, não. Não acho tudo bem, não. Não acho, não. Mas ele se sente bem, gente? Não acho, não. Mas se ele se sente bem... Ó, eu vou discordar. Mas sentir-se bem da pessoa é construído. Se aquela pessoa tivesse opções, só que ela não tem. É por isso que ela exatamente. Se é uma opção dela, se é uma opção dela, construída por ela, ok. Agora, se é uma opção, se é uma condição, sentido, se ela foi condicionada a isso, não tá tudo bem, né, não, gente? aí não. Mas aí se é uma coisa que ela quer, mesmo independente de todas as coisas que ela já conheceu, aí é uma escolha dela. Beleza. E aí é muito complicado você amar uma coisa que, por exemplo, hoje a nossa deficiência é que menos contrata no mercado de trabalho. Sim. E é uma das mais qualificadas. 99% das vagas que oferece aqui pra nós é pra ganhar no máximo 2, ou no máximo, chutando alto, 3 salários mínimos. Sim. Não, e ainda exige, Soninho, inglês, né? Exige inglês, exige informática e um monte de outras coisas. Aqui cabe um pequeno, bem pequeno mesmo, não quero me ater a esse assunto aqui, não, mas eu acho que cabe trazer esse tópico aqui só para refrescar na cabeça das pessoas, que apesar da gente ter aí uma lei de cotas, ela não é aplicada de uma maneira efetiva, porque ela não inclui as pessoas de maneira que elas não tem cota dentro da cota. Está sendo incluídas, entendeu? Então, assim, por exemplo, você coloca, né, uma lei de cotas que se aplica por uma porcentagem fixa lá, né, da empresa, mas você não garante para essas pessoas que entram, para essas pessoas com deficiência que entram, que elas vão ter oportunidade de crescer na empresa. Você não distribui oportunidades para as pessoas com deficiências diferentes. Você vê muito assim, nossa, vaga para pessoa com deficiência física, vaga para pessoa surda que, como é que faz leitura labial, etc. Sim. Mas vaga para pessoa com deficiência visual, vaga para pessoa com deficiência intelectual, é um parto, gente. Exato. Olha, deixa o Soninho continuar, que a gente tava no raciocínio aí. Pela ordem, deputado Soninho, vai. Aí a gente consegue, assim, como que vai amar uma coisa dessa, né? E aí a gente começa a pensar, mas pô, é aquilo que nós conversamos no cast passado. Quem que vai, uma vez por todas, fazer essa transformação? É complicado, porque, né? Assim, ó, a lei de cotas, ela já existe, sei lá, 35 anos, mais de 30 anos. Nós temos vários representantes de Secretaria da Pessoa com Deficiência do Federal, Nacional, do Estado, nós temos organizações, nós temos pessoas lá. E quem que vai fazer essa mudança? É uma coisa bem complexa, né, Soninha? É difícil. É difícil porque essa liderança ela tem que ser surgida organicamente. Mas, cara, isso que eu tô te falando. É uma mudança assim, que ela não é rápida e ela não tem como ser rápida, não adianta. Não adianta que a gente querer assim, não, vamos, né, criar aqui uma liderança das pessoas com deficiência. Isso não vai existir. Pode até ser que exista, mas ela vai ter que surgir de uma forma orgânica. Próximo, entendeu? Não é uma coisa que tipo, dá pra... Não dá pra fazer que nem, por exemplo, um Gil do Vigor, um Jean Willis, que, né, apareceu em algum lugar e se alçou na carreira política. Não tem como isso acontecer pra gente. Mas, ó, e aí eu vou colocar um ponto aqui. Aí eu vou entrar no ponto que você estava falando do shopping. As empresas hoje, elas estão tendo uma boa iniciativa de criar coisas especializadas para pessoas com deficiência. E aí, né, a questão do Boticário de ter criado os pincéis. Até que ponto é efetivo e até que ponto foi, sei lá, será que o Boticário, assim, eu não sei dessa informação, mas será que ele foi lá e convidou pessoas, meninas cegas, para poder avaliar se esse produto de fato é o melhor? Provavelmente, mas aí quem tem que falar sobre isso é deputada Juscelene, por favor, ao microfone. Eu até participei de uma pesquisa que eles fizeram
Na realidade, na época dessa pesquisa, eu cheguei a dizer que outros produtos seriam mais interessantes do que pincéis, né? Porque os pincéis, foi muito interessante. Esses dias eu mostrei para uma amiga e falei assim, olha que legal, eu ganhei os pincéis, esses pincéis acessíveis aí do Boticário, eu ganhei. Aí ela falou, deixa eu ver. Aí mostrei e ela falou, mas cadê a acessibilidade, né? Justamente, gente, porque não é assim, cada pincel, ele tem uma marcação diferente e ele é quadrado. A única acessibilidade que eu poderia destacar é que ele não vai rolar e cair da tua bancada. Porque ele é quadradinho, enfim. Entendi. Ele é quadradinho. E também na cabeça deles, e eles são coloridos, né? As cerdas são coloridas para baixa visão. E na ponta, cada cabo ali na bundinha do pincel, ele tem relevos diferentes. Então tem um que é só um risquinho parecendo que é um grão de arroz. Certo. O outro parece que são vários, tem 4 bolinhas e por aí vai. São formatos diferentes para você poder identificar, diferenciar. Exato. Então, assim, se o pincel, se a ideia era de ter um pincel para poder falar, olha, esse aqui é para usar para passar pó, esse é para usar para passar base, etc e tal, na minha modesta opinião, eu até falei isso, tanto na pesquisa quando eu participei, quanto também na matéria que eu gravei, né, para TV Folha. Eu não sei ainda, eu acho que não saiu ainda essa matéria, mas quando sair eu falo para vocês. Eu disse o seguinte, que poderia ter o braille, né, já que é quadradinho ali, dá para escrever, e também um QR Code, né, porque a gente não pode partir do princípio que todo mundo lê braille. Pois é, eu não leio braille, se eu quiser me pintar, como é que faz? Então, nem do pressuposto de que todo mundo vai ter um smartphone, exato. vai ter internet. Então, por isso que eu acho que tem que sempre... Não, mas por isso, Scala, independente, mesmo para pincéis ou qualquer outro tipo de produto, eu sempre defendo que tem que ter os dois modelos. Tem que ter o braille e tem que ter o QR Code. Porque vai atender, um público vai atender. Não, mas né? o grande ponto é que, Então... por exemplo, eles poderiam lá, sem mexer nessa solução que eles fizeram, e eu nem conheci ela pessoalmente, eu fiquei sabendo aqui antes da gente começar a gravar. Mas vamos pegar essa solução que eles desenvolveram, né, esse produto, que tem lá os relevos diferentes na base do pincel. Quando a pessoa compra o kit de pincel, vem como se fosse assim um panfletinho explicando o que é o quê? Aí não adiantou nada, né? Então, aí não adianta, mas aí você usa o pincel porque você quiser, né, lá? Aprender. Não, pois é. Porque, peraí. Não vamos Não vamos problematizar tanta coisa assim. É só você. O pincel de risquinho. Não é problematizando. Pela ordem, estou falando. Eu também sou deputado nessa bagaça aqui. Então, o presidente da sessão. Você pode pegar um pincel que tem um risquinho e usar para passar blush. O outro pincel que tem. Não pode. Não pode? Pois, Calabreso, cada pincel serve pra um tipo uma de coisa. Isso. Oh, meu Deus. É que ele entende muito de maquiagem. Pois é, assim, eu uso na todo verdade, dia. Eu, por exemplo, faço tudo com a mão, né? Eu praticamente não uso pincel, mas em teoria, cada pincel tem sua função. Tem o pincel de esfumar. Então, e eles não ensinam. Eles não ensinam que o risquinho é pra tal coisa, a bolinha é pra tal coisa. Não. Você compra lá. Aí é complicado. Mas, gente, aí, mesa diretora, eu retiro a minha moção aqui contra a fala da deputada lá. Da deputada. Mas, gente, na quero uma realidade... cariação. Na realidade, assim, não precisaria de ter nem essa marcação aí, porque cada pincel tem um formato diferente, entende? Então, mesmo que antes mesmo de ter essa, entre aspas, acessibilidade aí que eles criaram, eu já
assim, pegar em algum pincel, tá, isso aqui é pra isso, isso aqui é pra aquilo, não sei o quê. Que seria mais Entendeu? interessante, né? Investir em cursos de automaquiagem. Não só isso, mas como, por exemplo, em sombras, né? A gente pega a palheta por aí, por exemplo, que a gente fica, eu pelo menos, né? Você ficar decorando cada lugar, onde que tá a cor, o tom, etc e tal. Então tem outras coisas, né? Me dá a impressão, isso assim, me dá a impressão, vou puxar o deputado Sônia pra conversa. Tá engraçado essa coisa do deputado. Daqui a pouco já viu, vamos levar pedrada por causa disso. Então, assim. Tomara que eu seja deputado. Tomara, Soninha. Tomara, eu também quero. Aí eu vou amar mais a minha vida. Com certeza. Se algum partido aí de centro-esquerda quiser contactar nós, estamos aí. Então, assim, a gente faz aqui um partido. Todo em conjunto aqui. Isso, faz a união da Cegolândia para o Brasil. Partido ao meio, né? Isso. Adorei. Partido ao meio. Então, assim, eu acho que é legal ter, tá? Não tô criticando que tenha pincéis assim, apesar de ter essas questões que vocês levantaram. Só que me parece ser... Tem que começar de algum lugar, né? Tem que começar de algum lugar, mas me parece ser, assim, muito mais campanha pra inglês ver do que... hype. Do que de fato ser uma coisa na prática ali, que funciona bem, não sei o quê. Sabe, não é, Soninha, um negócio pra inglês ver, Soninha? Eu não vou lembrar a marca agora, mas teve... Rapidão. É que tá nessa seara maquiagem. Você vai tomar uma punição, hein, deputado? Vou nada. Uma moça que ela foi a primeira aqui no Brasil que lançou os batons com o QR Code, e aí pelo QR Code você sabia qual que era a cor do batom, a data de validade do batom. Então, assim, informação muito mais útil, eu ganhei um batom né? desse. Sim, eu sei quem é. Eu ganhei um batom e a minha opinião sobre isso daí é assim, eu acho muito, por um lado, eu acho muito interessante a Boticário, que é uma big marca no Brasil, começar a criar produtos com acessibilidade, por mais que seja mínima, porque faz com que o mercado também fala, peraí. É sinal que a gente tá sendo visto, né, Soninha? Então, isso eu vejo como uma coisa muito positiva. Mas o que eu sempre falo, assim, quando eu encontro com essas empresas, é porque, e assim, eu não sei se pode ser que aconteceu com o Boticário, né? E assim, a Ju falou que participou da pesquisa, eu acho muito... Mas até que ponto a fala dessas pessoas com deficiência foram levado com muito sério, assim? Será que de fato foi levado? E quantas pessoas foram chamadas? Então, é sempre os mesmos? É o mesmo Joãozinho, a mesma Joaninha, o mesmo Zezinho? Como é que a dinâmica é feita? Então, esse que é o problema, porque às vezes quase as mesmas pessoas que vão lá pra fazer isso, entendeu? O Joãozinho tá com 80 anos, já tá sendo chamado pra fazer. Porra, gente, vamos mudar um pouquinho, né? Sai do Zezinho, do Joãozinho, chega, né? Mas eu vejo, eu dou parabéns ao Boticário. Eu acho que ela tem uma força pra divulgar isso. É sinal que ela quer ter esse público, né? Eu percebo que se estão fazendo isso é porque, né, de uma certa forma ela quer chamar a atenção desse público, até porque esse público compra, esse público consome. Então, assim, e as outras empresas vão querer fazer, e se toda empresa puder aperfeiçoar cada vez mais produtos bons nós vamos ter. Aí, assim, a vida da pessoa com deficiência pode ser um pouquinho mais adorável, porque começa a ficar um pouco mais fácil. Acessível é nossa visão, de todos os cantos do mundo é a nossa missão. Papo acessível é o lugar pra você. Pega seu fone e vem nos conhecer. Acessibilidade, diversidade, empatia, alegria, inclusão é missão. Papo acessível, a nossa visão. Quantas vezes vocês já pararam e se depararam com aquela propaganda do se você não sabe o que é o P, do pessoa, do PCD, nananana, eu não aguento mais ouvir aquela música e aquela propaganda e nada na minha vida melhorou depois daquela campanha.
campanha. Nada, assim, absolutamente zero coisas ficaram mais Explica acessíveis por causa que é daquilo. isso aí, porque eu juro pra você que eu não sei. Eu nunca vi essa propaganda, Gente, que o P de PCD é de pessoa. Pra você que pensa que pessoa com deficiência não pode andar, é preconceito, não sei o quê, é punição. Vocês nunca viram isso? Nossa, mas tá na passando em Globo Goiânia o isso, né? dia Porque aqui inteiro. Nossa, aqui passa o dia inteiro. Não, passa na Globo sim, mas eu acho que deve, talvez na TV local deve passar mais do que aqui. Lá que não passa tanto assim, não. É, porque eu nunca vi Eu esse já vi só comercial. umas 2, 3 vezes só. Não, mas é o que eu tô querendo assim, dizer, assim, são campanhas milionárias, então sim, a empresa gasta pra fazer, mas os efeitos na nossa vida, eles são, assim, mínimos, quase que insignificantes. Mas aí deixa eu defender a campanha. Mas- Eu nunca vi a campanha, mas não assim... dá pra ser tudo ruim É. também. Eu acho que a gente não pode também, assim, o que eu enxergo, não sei se é isso que você vai colocar, Fernandão, é assim, ó, eu sou muito mais uma campanha dessa passar do que nada. Ah, sim, concordo. Entendeu? Porque não dá pra ser. É porque aquilo que você falou, pelo menos alguma coisa tá sendo feita. Sim. Entendeu? Então, Aí Mas propaganda, por que Soninha, alguma você coisa não tá sabe sendo feita disso. na escola? Mas propaganda tem que ser... Propaganda, não adianta. Não, Ele tô tem que falando ser... que não tem que passar na televisão. Eu mas sei isso que você não tem tá estar nas falando isso. escolas. Eu sei que você não tá falando isso, mas eu sei que você tá falando que tá sendo gasto milhões e tal. Mas eu acho que deveria sim se gastar milhões, né, pra fazer propaganda, passar isso toda hora, toda vez. Né? Porque assim, alguém, né, se mudar, sei lá, 10 pessoas, tá ótimo, já mudou alguma coisa. Porque a propaganda ela tem que ser constante, ela tem que aparecer toda hora e tal. O que pesa, eu acho que pra gente, nós mudamos completamente o tema, né? Mas tudo bem, o que pesa pra gente é a gente não tá. É o que aconteceu na história desse Não, podcast. imagina. É o que a Ju falou, a gente tá em evidência, sempre. Enquanto a gente tiver em evidência, sempre, sabe? É o que o Sony já falou. E nessa loucura... Pois é, aí o William Bonner chegaram no Jornal Nacional e falaram assim: oi gente, boa noite, eu sou o William Bonner, eu tô vestido assim, assado, papapá. Uhum. É uma bobeira? É uma bobeira. Eu concordo que é uma bobeira, não precisaria fazer tudo isso toda vez. Pra que eu quero saber se Eu o acho William Bonner tá de desnecessário a cueca ou tá de calça social? autodescrição, desculpa. Beleza, mas a questão é, a gente tem que estar em evidência. E assim, tem que arrumar formas de estar em evidência. Eu tô criticando a Boticário aqui, por quê? Porque esse tipo de campanha é migalha, gente. Pra empresa é migalha. Mas, ok, nós estamos em evidência, ok, vamos lá. Mas a gente tem que cobrar sempre mais. E não só ficar aceitando. Você falou uma coisa que é muito interessante. E eu fui uma pessoa que fiz isso. Quando eu fui dar o treinamento lá na Rede Globo, que eu tive a oportunidade de conhecer a apresentadora do Jornal Nacional, como que é o nome dela? Renata Vasconcelos. Eu falei pra ela, eu falei assim, Renata, seria muito legal e um impacto muito grande se você pudesse um dia abrir o Jornal Nacional, você se descrevendo e o Sim. William Bonner também se descrevendo. Por quê? Sei lá, muitas pessoas com deficiência, como que é a Renata? Eu posso pedir pra eu posso pedir pra alguém da minha família descrever a Renata? Sim. Como que é o William Bonner? Posso pedir pra alguém descrever? Sim. Mas seria um impacto gigante. Como teve no Big Brother no ano passado, as pessoas se descreveram no primeiro episódio do Big Brother. Sim. E eu vi como uma coisa extremamente positiva, porque a audiodescrição ela precisa fazer parte também, né? Sim, e não custava nada no final do jornal, não precisava nem os apresentadores se descrever, porque, por exemplo, você chega uma notícia que é bombástica, né? Começa o Jornal Nacional, o William Bonner já, boa noite, já começa falando notícia, ele não vai parar pra se descrever, mas no finalzinho, um áudiozinho ali de 20 segundos, William Bonner é um homem assim assado, né? Vestiu tal coisa. Renata Vasconcelos... William Bonner ia ser a mesma descrição todo dia, não, né? Homem branco, tudo bem, cabelo mas... grisalho, vestindo terno. Não, beleza, Não, mas beleza. Bem, mas... assim, ó, se fizesse isso todo dia, sei lá, no dia da luta da pessoa, quando você tivesse todos os apresentadores pudessem fazer isso nesse dia, teria um impacto. É uma educação, mandar um recado. Exato. É a constância, Eu acho estar em evidência. Exato, todo dia faria. Não, todo dia vai ser cansativo. Os caras, puta, não aguento mais. Concordo que é cansativo. Mas se tivesse pelo menos uma vez, e talvez a Rede Globo tá indo pra esse caminho, tomara, né? Eu vejo como uma coisa positiva. Então, chamando a atenção, pô, peraí, a gente precisa melhorar, né? Pô, fizeram a novela, a série lá, que eu esqueci o nome. Todas as flores. A questão da pessoa, Todas as flores. Teve vários erros, sem dúvida. A gente discutiu aqui. Mas a audiodescrição era maravilhosa. Mas a audiodescrição era maravilhosa. Teve personagens
cego, teve pessoa com baixa visão, falaram da bengala verde. Pô, teve coisa que não deveria ser feita? Teve, mas foi culpa dos personagens, não foi culpa dos atores que eles vieram aqui, falaram pra gente. É porque teve um roteiro que precisava ser seguido. Sim, cara, sim. Tem que ser seguido. Eu tô assistindo o Big Brother, Soninho. Depois eu vou passar a palavra pra Ju que ela quer falar. Tô assistindo o Big Brother e é o seguinte, eu tô curtindo e tal, beleza, Big Brother. Só que tem hora que a gente boia, porque tá passando alguma cena, alguma coisa que tem música, tá passando, sei lá, o Tadeu tá fazendo a prova do líder, não sei o que. Ele não é que ele faz uma descrição, mas ele vai narrando ali a prova e tal, ajuda bastante, mas tem hora que a gente boia também. Que nem, por exemplo, teve a última prova do líder, teve a questão do cronômetro. A pessoa começa aqui a prova, ativa o cronômetro, quando acaba a prova, para o cronômetro. Pra quem tá assistindo, viu o tempo. Eu só descobri o tempo depois que as 3 equipes fizeram e tal. Então, assim, tem detalhes que a gente se fode. Aí eu volto pro início do programa. Como é que eu vou amar um negócio desse, gente? Dá um trimelico às vezes, entendeu? Não dá pra amar um negócio então, desse. Não dá pra exatamente. Aí eu concordo. Como que a gente vai poder amar uma coisa que muitas coisas que passa despercebido pra nós? Sim, entendeu? Exato. Se aí vai pensar, mas nós somos pessoas, nós consumimos, nós gastamos. Mas, cara, ainda, né, a gente é visto de uma forma como cuidado. Ainda é muito amadora, né? Nós somos vistos dessa forma. Mas aí, o que acontece? Quanto mais empresas, aí o lado positivo, quanto mais empresas, emissoras puderem colocar a questão de um pouco de acessibilidade, passar o recado, um pouco dessas informações, vai melhorando. Sim. Ju, e aí, Ju? Manda bala. Então, eu queria voltar um pouquinho na questão da campanha, dos produtos, etc, tá? Não, eu tava vendo uma matéria do Estadão essa semana que fazia exatamente essa provocação de que nós éramos mais assim, era muito mais, como que eu posso dizer? Seria melhor, que ofereçam as coisas, né, que tenham acessibilidade do que dar o emprego, né, no caso. E aí até falava na matéria sobre das pessoas acharem estranho ser atendida por uma pessoa com deficiência, né, no caso. Então, assim... Peraí, só um pouquinho, só fazer um parênteses no que você falou, que é bem interessante, você acabou de falar. Você tá falando que existe uma pesquisa, existe alguma pesquisa, alguma coisa, ou é uma percepção? Tá. Foi uma matéria, Uma matéria que tá... Depois eu vou compartilhar com vocês. Tá, beleza. Que tem uma percepção de que as pessoas se incomodam em ser atendidas por pessoas com deficiência, é isso? Que houve me parece que houve sim uma pesquisa de perguntar ali que e aí assim, eu vejo que pra gente poder consumir, a gente precisa ter emprego, né? De preferência, né? Então, exatamente, né? Então, assim, é legal, eu acho bacana que tenha, assim, as adaptações, que tenham realmente os produtos, né, que pensam, e não seja somente para inglês ver, e que ouça, façam as pesquisas e que chamem mesmo as pessoas que vão utilizar, etc e tal, mas que também dê oportunidade de emprego, né? Exato. Esse pensamento, Ju, é assim, muito interessante você trazer isso. Eu não tinha pensado por esse lado, porque se você dá emprego, esquece a campanha migalha, né, só para ganhar like no Instagram, e emprega realmente a pessoa com deficiência visual, porque empregando ela, você vai mudar a empresa por dentro, né? Você muda a cultura da empresa, e mudando a cultura da empresa, você automaticamente vai oferecer produtos acessíveis. Realmente, bem interessante isso. Porque você vai ouvir, né? Porque assim, ó, eu acho que o primeiro passo é esse, você contratar para você mudar, né, todo o ambiente, poder ter pessoas diversas, ter pessoas diferentes, com pontos de vista diferentes dentro da empresa. Diversidade, né? Que é diversidade, né, a questão da inclusão, mas que essas pessoas dentro da empresa possam cada vez mais, e espero que faça isso o mais rápido possível, preparar a empresa para poder ter clientes com deficiência.
deficiência. Ah, sim. Porque não adianta nada eu trabalhar, por exemplo, vamos imaginar que a empresa X contrata nós 4, cada um vai ganhar, sei lá, 15 pau por mês. Mas se a gente entrar lá dentro e não preparar a empresa para também atender com pessoas com deficiência como consumidores, não adiantou nos papel lá dentro. Não, o benefício vai ser só para nós 4, né? Exatamente. Aí é foda, né? Mas, Ju, continua. Então, mas Desculpa, assim, só Simone, pra... desculpa. Você tá vendo, Fernando, que com esse exemplo que eu dei, o poder da transformação, de ter uma vida melhor, não para nós, mas para uma nova geração que tá vindo, tá nas nossas mãos. Mas não só. Gente, calma. Não só porque, assim, se você afirma isso, eu entendo o que você tá falando, eu entendo o que você tá falando, eu concordo em parte com você, de que a gente tem, sim, que levantar a bunda do sofá, e tem que se movimentar, tem que fazer acontecer. Porém, tá? Existe também um outro lado aí, que o poder está na mão de grandes pessoas, né? De grandes empresas, são diretores, presidentes e tal, que tem uma cabeça que não vai mudar agora. Não adianta a gente se movimentar, fazer passeata na frente da Rede Globo, que se o diretor lá, o velho que tá sentado lá, cabelo branco, já tá lá 35 anos na Globo, né? E se ele não tiver essa consciência, não vai mudar. Vai mudar pela pressão, mas a gente tem, digamos assim, cacife pra botar toda essa pressão? Talvez não tenha. Então, assim, é um joguinho de puxa a corda daqui, puxa de lá, puxa daqui, puxa de lá, e devagarzinho vai, né? Até porque, gente, eu percebo o seguinte, para isso que você está falando, Scala, o empresário tem que ser picado pelo bichinho da inclusão, muitas vezes, sabe? Exato. Porque às vezes, ou ele tem essa consciência, ou ele tem alguém na família, normalmente é assim. Ou né? ele mesmo se fudeu já, né? Exato. Então, por exemplo, uma vez, eu já fui quando eu fui estagiária, na época, Faz bem tempo isso, né? Foi na época que você já estava se aposentando, lembra? E aí... mas quem disse que eu me aposentei? Mas essa briga de etarismo aí tá ótimo de vocês dois. Tá maravilhoso. Não é, gente? Eu quero fazer uma pergunta pra você, Juscelino. Você se ama? Ah, de novo, pergunta? Não. Não, Então... se você se ama. Que o quê? Se você se ama. Claro que eu me amo, muito. Amo demais. Se você tivesse que dar uma nota pra você de 0 a 10, que nota você daria pra você? Mas que papo, gente. Nossa, gente, virou dinâmica de grupo. Virou. Que papo é esse, gente? É o amor aqui. E eu tô aqui precisando falar. Meu Deus do céu. Olha só, depois respondo isso, tá? Ouvintes, perdoem, tá? Desculpe essa... Pela ordem, vocês estão distorcendo aqui a casa, pela ordem. Distorcendo, desculpe, por favor. Mas, enfim, né? Então, eu me lembro na época que ele tinha passado por uma situação, o meu chefe, bastante delicada com o filhinho dele e tudo mais, e ele estava super sensível para a causa. E assim, eu tô contando essa história porque várias histórias que a gente vê de transformação, ou é porque a pessoa realmente tá ali, né, na causa e fala, nossa, eu me envolvi, ou teve um lance muito forte na família ou com ela mesma, né? Exato. Eu acho que assim, não quero convencer o ouvinte, né, até mesmo a opinião que a gente, vocês podem discordar, por favor, comentem, né, se vocês discordam, mas eu acho que é perigoso. Com educação. Sim, não, pode com educação, sem educação. Se fosse sem educação não vai ser respondido, mas se for com educação a gente continua a conversa. Então, assim, comentem, mesmo que fosse sem educação, pode comentar que ajuda o vídeo, entendeu? Não tem problema não. Mas a questão é perigoso a gente romantizar isso. Sabe, a questão de se amar com deficiência, amar a deficiência. Mas, por outro lado, eu quero deixar uma mensagem aqui positiva, né? De novo, para quem tá ouvindo e tal. A gente não quer ser negativo, a gente só tá sendo um pouco realista, né, em dizer que você sim vai passar perrengues, que você sim passa perrengues, é possível contornar sim, tem que ter mais paciência sim, vai ser mais difícil sim,
mas que é possível, né? Nós 4 aqui estamos aqui para isso. Mas tem também a questão... Eu acho amigo da importante Não trazer sei. uma coisa aqui, que é o seguinte, para a gente consumir, idealmente a gente precisa estar empregado. Só que para a gente se tornar uma pessoa empregável, a gente tem que ter sido capacitado para isso. Para a gente ser Sim. capacitado para isso, o ensino tem que ter o ensino básico adaptado, o ensino médio adaptado, o ensino superior adaptado. Não adianta a gente ter essa ilusão que às vezes muitas pessoas com quem a gente conversa, pelo menos eu, tem, né, de que, tipo assim, simplesmente brotou o PCD na empresa, né? Não é uma pessoa que tem toda uma trajetória, que precisou de adaptações, parará, pererê, pererê. E, assim, existem casos e casos sempre na vida, porque, por exemplo, nem todo lugar em que a pessoa estiver empregada, ela vai conseguir mudar a cultura de empresa. Nem todo lugar possível, é possível Mas, Lala, você não acha desenvolver que, produtos para atender vida... pessoas com deficiência. Calma que eu não terminei. Agora eu terminei para falar. Você não acha que tem coisas na vida que não tá... Porque assim, do jeito que você coloca, eu concordo plenamente, mas assim, o mundo não dá pra dar um restart. Tem coisa que a gente precisa arrumar com o carro andando. É difícil porque assim, o carro tá andando. Quando se discute isso, a gente tá falando só nas pessoas adultas. E enquanto a gente não pegar, em qualquer momento que seja, lá do começo. Não, mas o que ela tá falando, assim, ó, eu concordo com você lá, mas o que você tá falando não é exclusivo da pessoa com deficiência, é geral. Não, porque, olha, precisa de educação, nenhuma. precisa de capacitação, precisa disso, precisa daquilo, precisa disso, aquilo lá, pra você ter um bom emprego. Né? E isso assim, isso é terça-feira pra todo mundo, né? Pra todo brasileiro, pelo menos, tem que ter pra você conseguir um bom emprego e tal. Pra gente é um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque pra gente o acesso à educação é um pouco mais difícil, o acesso à capacitação é um pouco mais difícil. Então pra gente fica um pouco mais difícil. Só que assim, as empresas... Nesse sentido, eu não acho que é um pouco só, não. Nesse sentido, pra mim, é muito mais difícil. Não, tudo bem, mas aí vai de como você teve acesso. Aí vai daquilo que a gente tava discutindo lá no grupo lá, que a gente ficou brincando e tal, que assim, vai do contexto, vai do social, vai da sua classe social, vai de uma série de coisas, né? Da cidade que você nasceu, se você nasceu numa cidade que te dá mais acesso ou menos acesso, tem mais preconceito ou menos preconceito, enfim, vai de uma série de questões, né? Então, assim, eu concordo com você, a sua colocação lá é o ideal, né? É o ideal de um mundo ideal. A colocação do Sony é uma colocação assim, tá, beleza, a gente faz isso pra daqui, sei lá, meu trisneto, mas e agora? O que a gente faz agora? Exatamente. Não dá pra parar o mundo pra resolver só isso, entendeu? A gente tem que arrumar maneira eu quero descer. de resolver isso com o carro andando. O negócio é que as tipo coisas Fórmula estão 1. todas interligadas, né? Não adianta, por exemplo, não adianta eu ter uma política de empregar pessoas com deficiência que, sei lá, se eu sou o pai de uma criança com deficiência, eu não vou ter suporte no meu trabalho para poder, né, cuidar do meu filho, entendeu? Então, Sim, não, tem muitas nuances aí, sim. Estão relacionadas. Sim, não, com certeza. Bom, mas para encerrar, eu queria deixar essa pergunta pro ouvinte. A gente rodou, a gente respondeu sim, né, o que a gente pensa e tal. Mas e você? O que você aí que tá ouvindo pensa? Você ama a sua deficiência? Deixa aqui nos comentários, a gente quer saber, né, continuar esse papo, se a gente tá muito louco em falar o que a gente tá falando aqui, se a gente tá errado, pode discordar à vontade. Né? Então, assim, o que lá não entendi. Você ama sua deficiência? Você Sim, não e por quê? Justifique sua resposta. Não, eu quero saber se você se ama. É uma pergunta. De novo. Não, de novo. Eu perguntei pra Silene, mas... Me amo. E aí? Eu tô perguntando agora pro Calabim, fala lá, porque a gente tem que terminar com... Claro. Assim. Não, aparentemente você não tem muito amor à vida, vai terminar com todo mundo dando as mãos, né? Ninguém solta a bengala de ninguém. A gente tem que... Nós somos meio papel de coaching aqui. Eu ia fazer uma piada, mas eu vou deixar quieto. Deixa quieto. Vambora. Valeu, ouvinte! Até a próxima. Tchau, gente. Valeu. Tchau. Eu amo vocês.
Eu disse que ia ser divertido. Ah, eu quero fazer isso mais vezes. Em qualquer lugar você encontra como @papoacessível. Incrível!